Os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a solar fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, e no Pai vou confiar. Venha abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dela.
esquece o passado e saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão. Pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Vem abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão. Pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade sob a
divindade dimanante, boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho.
Boa tarde, amigos queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma tarde de palestra aqui pela nossa casa de Miguel, no nosso canal do YouTube. É um prazer muito grande estar com todos vocês mais uma vez. Hoje nós vamos ter uma trabalhadora do CELD, Centro Espírita Leon Denis. A Tereza Almeida vai ser a expositora, trazendo para a gente o tema Joana d'Arc, médium. É um ótimo tema para nos ajudar a entender, a compreender essa verdadeira doação dessa médium querida Joana d'Arc. Queria dizer a vocês também que após a exposição teremos o GEAL, que é um trabalho todo preparado pelas evangelizadoras da nossa casa, voltado para as crianças, mas que os adultos também apreciam. É muito bom esse trabalho e fiquem conosco. Lembrando a vocês, a nossa Casa de Miguel oferece reuniões públicas sempre às quintas-feiras, às 2h30, 14h30. Temos também sexta-feira às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia você pode acompanhar também sempre às terças-feiras, 19h30 ou quarta-feira, às 9 horas da manhã. Você pode colocar o nome dos adoentados pelo chat, pedindo irradiação para eles, né? E temos também a Prece da Saudade, também acontece às quintas-feiras, 19h30. Vocês também podem estar acompanhando pelo chat, colocando o nome dos nossos entes queridos, que hoje não se fazem mais presente fisicamente, mas em espírito sempre estão em nossos corações, não é isso? Nossa página de abertura será através da companheira Marcília. Fiquem conosco, que Jesus nos abençoe e que os amigos, trabalhadores da nossa Casa de Miguel estejam em nossos lares, trazendo muita paz para cada um de nós, despertando muita coisa boa em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 55. As varas da videira. E disse-lhe Jesus: Eu sou a videira, vós as varas. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária.
No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Vamos todos juntos unir nossos pensamentos e nossos sentimentos, lembrando do nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, pedindo a Ele que abençoe esta nossa tarde de estudos, de reflexões, que abençoe o palestrante da tarde de hoje, que tão carinhosamente nos trouxe o fruto dos seus estudos, que possamos interiorizar, ouvir, repensar em tudo que aqui for dito. Obrigada, Mestre, pela nossa casa, pelos mentores da nossa casa, que possamos permanecer firmes nesta caminhada, nos nossos estudos, no nosso esforço de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Abençoa-nos, Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos iniciar o nosso estudo junto à casa do Centro Espírita Miguel, com muito carinho, com muita gratidão por essa casa e pela tarefa que me foi confiada. Nós hoje iremos falar sobre Joana d'Arc, médium. Nós escolhemos esse título e o livro que iremos nos apoiar será o de Leon Denis. Então, nós temos aqui, iniciando o nosso estudo, esta abertura, né, com os seguintes dizeres. Quem foi? Qual a sua importância para nós? Quem foi Joana d'Arc e qual a sua importância para nós, espíritas? Né? Então, eu fiz o trabalho em duas partes. Primeiro, uma biografia da história dela, normal, e depois uma segunda parte dela, médium, né? Qual a sua importância para nós, como sendo uma médium, já através de Leon Denis. Então, a biografia de Joana d'Arc nos diz assim: Joana nasceu na França, foi uma heroína francesa,
Ela se destacou na história através da Guerra dos 100 Anos, que era uma luta entre a França e a Inglaterra. Ela foi beatificada em 1920 e hoje é uma das santas padroeiras da França. Joana nasceu no vilarejo de Domremy, na cidade de Bourreau, França, no dia 6 de janeiro de 1412. Filha dos camponeses Jacques d'Arc e Isabelle Ronet, tinha 3 irmãos e uma irmã, ela é a caçula. Sua infância, ela passou junto aos seus pais na criação de carneiros, trabalhava, né, na terra e na criação de carneiros. Ela não aprendeu a ler nem a escrever. Ela foi criada segundo os princípios da Igreja Católica, com 12 anos teve sua primeira revelação divina, onde ela ouvia vozes que lhe diziam: ides e tudo será feito segundo as vossas ordens. E essas vozes apareceram para ela no dia que ela estava no campo, tratando lá dos animais, né? E essa voz disse assim para ela: por onde ela andava, a voz a acompanhava, ordenando, sugerindo e encorajando. É preciso expulsar os ingleses da França. Afirmou ainda ter visto o arcanjo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que apareceram numa grande luz e cujas vozes ela também ouvira. Então, esses 3 espíritos se tornam para ela os seus guias, e vai ser através deles que ela irá conduzir toda a tarefa que lhe foi confiada, né, por esses espíritos, no trabalho de dar à nação francesa uma identidade. E o objetivo dela era consagrar o rei Carlos VII como rei da França e tornar a França livre dos ingleses, da dominação dos ingleses. No seu contexto histórico, né? A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra teve início em 1337 e o término em 1422. Ela começou antes da própria Joana d'Arc nascer, né, aparecer no mundo, e foi além. Joana d'Arc foi queimada, né, ela foi sacrificada, e mais 16 anos depois é que a guerra acabou. Os ingleses obtiveram uma vitória decisiva e em 1415 foi assinado o Tratado de Troyes. E nesse tratado, metade da França passava para o domínio de Henrique V, rei da Inglaterra, ficando a outra metade francesa sob o governo de Carlos VI. Com a morte de Carlos VI, foi coroado o rei da França o filho de Henrique V, um inglês. Mas, para os franceses, o rei mesmo seria o Carlos VII, filho do falecido monarca. Joana d'Arc à frente do exército. Por que a guerra chegou até lá em Domremy, na cidade da nossa de Joana, né? Porque essas lutas traziam muita fome, traziam muito conflitos, né? Pilhagem. Então, chegando até a cidade de Domremy, ela sofreu com algumas perdas na própria família. E vendo essas audições, né, dos espíritos que se apresentavam para ela, nessa missão, ela resolve, então, obedecer essa ordem. A primeira vez que apareceu, ela estava com 12, 13 anos, e quando ela completou 17 anos, ela tornou a ouvir essas vozes e decidiu sair da sua aldeia e ir em direção à corte de Carlos VII. Em 1429, ela estava com 17 anos, uma jovem, né, adolescente. Joana foi recebida pelo capitão Roberto de Baudricourt, que, convencido pela jovem, a levou para o castelo de Chinon, onde estava o rei. E como é que ela convenceu o Carlos Baudricourt, esse comandante, né, o Roberto Baudricourt? Ela conversou com ele e falou sobre a libertação da cidade de Orleans, tudo uma premonição, né? A libertação da cidade de Orleans seria um sinal e que ele deveria, ele assim foi ganhando confiança e foi ganhando confiança nas palavras de Joana. Convencido, ele a levou para o castelo de Chinon. O rei, sabendo que ela viria, procurou então colocar na prova. Mas eu achei interessante também a gente parar para pensar nessa reflexão que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, né? Por que o rei Carlos VII deu ouvidos a uma camponesa iletrada? Olha que explicação. O historiador colocou, né? Na época, profecias não eram exatamente algo de outro mundo. Outros reis ouviam profetas também.
entre 1350 e 1450, uma crise econômica se arrastava na Europa, com a peste, a guerra e um cisma dentro da igreja. Assim, os reis estavam mais predispostos a ouvir os emissários divinos, pois acreditavam que, de fato, Deus intervinha na história dos homens e poderia salvá-los. E o Carlos VII era um homem religioso, né? Era um homem religioso. Então, quando eles tomam conhecimento que Joana estava vindo ao seu encontro, ele quis colocá-la à prova. Então, o que ele fez? Ele trocou de roupa com uns dos súditos, colocou essa pessoa sentada no trono, e ele com as roupas mais simples, né? Nisso, Joana entra no salão, e o que ela faz? Ela vai direto, atravessou o salão e parou diante do verdadeiro rei e disse: em nome de Deus, sois vós o rei. Se fizeres como vou ordenar, os ingleses serão expulsos e vós sereis reconhecido por todos como rei da França. E aí, a primeira impressão causada foi positiva. E numa segunda entrevista particular entre ela e o rei, ela faz uma afirmativa que só o rei sabia. Ela diz para ele que as suas orações, feitas no sigilo lá do seu quarto, foram ouvidas. Quer dizer, é uma informação que só ela e o rei sabiam. Mais uma prova para o rei de que ela realmente seria uma emissária de Deus, né? Então, ele fornece a ela um exército, roupas, né, uma armadura, e ela corta os cabelos, né, para ficar mais próxima dos seus comandados, que seriam todos homens, né? E ele se veste com uma roupa de homem, né? Uma armadura de homem. Aí, andando um pouquinho mais rápido na história, ela vê agora a prisão, julgamento e morte de Joana. Em 1430, Joana retoma a campanha militar e tenta libertar a cidade de Compiègne, perto de Paris, chefiada pelo duque de Borgonha, Felipe III. Na batalha, durante o cerco à fortaleza de Margigny, Joana foi presa em 23 de maio de 1430. E confinada em um castelo na cidade de Rouen, ela teve sua vida investigada em seu vilarejo natal. E como era de se esperar, não havia nada que a comprometesse. Sua prisão era uma questão política e não religiosa. Com isso, né, ela vai ser interrogada, vai passar por 20 interrogatórios, audição com vários juízes, e o próprio depoimento da guerreira, né, da Joana d'Arc, foi condenada por heresia, acusada de seguir vozes, porque ela não negou que ela ouvia vozes, e que essas vozes a orientavam. Então, ela mesma declarou que ouvia vozes. E naquela época, né, era bem próxima da Santa Inquisição, esse foi um dos argumentos que a levaram à condenação. Mas o historiador contou, né, também que todas essas acusações foram relevantes, não foram suficientes, desculpa, para condená-la. Então, como eles não tinham mais saída para uma condenação, qual foi a que eles usaram? Dela se vestir como homem, porque naquela época as mulheres não se vestiam assim, ela estava vestida como um homem. E nesse meio do interrogatório, ela foi obrigada a vestir roupas femininas. Só que ela sofreu um atentado dentro da prisão, um homem, né, atentou contra a sua dignidade, e ela, para se proteger, ela pediu novamente as roupas de homem. Aí, com isso, os integrantes lá da Inquisição acharam o motivo para condená-la, né, porque ela estava transgredindo uma regra de se vestir como homem. Uma coisa assim bem... eu vou usar a palavra ridícula, né? Bem ridícula, né? Mas que foi o motivo. Então, ela foi condenada pela Santa Inquisição, ainda foi acusada de cometer assassinatos. Eu fui pesquisar também sobre isso, aí os historiadores dizem que ela não estava, ela ia à frente do seu exército, mas ela não entrava no conflito, ela ficava estimulando os soldados, né, a lutarem. Então, esse historiador diz que ela caminhava de um lado para o outro, na retaguarda da sua equipe, né, dos seus soldados, estimulando com palavras de ânimo, de estímulos, né, para que eles continuassem lutando. Era o que ela fazia. E nós vamos ver também que ela introduziu, usa a palavra tecnologia, né, uma nova tecnologia para as guerras, que depois outros grupos, né, de
de capitães, né, de exército, também passaram a adotar, tá? Então, ela traz uma novidade, que através dela, né, a espiritualidade trouxe uma novidade para o campo de batalha, na forma de lutar. A Joana d'Arc foi condenada, né? Foi queimada viva na Praça do Velho Mercado em Rouen, até então sede do domínio inglês, os ingleses dominavam Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Depois de 15 anos, o Papa Calixto III mandou publicar o evidente erro do tribunal e a inocência de Joana d'Arc, que foi reabilitada de todas as acusações e tornou-se a primeira heroína da nação francesa. Interessante esse caso também, porque os historiadores contam que era do interesse do Carlos VII que ela fosse absolvida, porque a imagem dele não podia estar ligada à imagem de uma herege. Então, seria mais conveniente que ela fosse absolvida dessa acusação, e assim aconteceu, né? E a sua canonização veio. Em 1909, Joana foi beatificada pelo Papa Pio X. Sua canonização se deu no dia 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV. E em 1922, Joana tornou-se a santa padroeira da França. Ela é uma das padroeiras, porque tem uma outra santa também que é muito venerada pelos franceses. Então, agora eu cheguei no outro ponto da nossa pesquisa, né? Qual a sua importância para nós espíritas? Quem vai nos responder? Quem irá nos dar a resposta será Leon Denis, tá? Eu peguei essa obra, Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, para me dar o suporte do nosso estudo dessa tarde, tá? Então, vamos lá. Leon Denis, então, abre a abertura para a gente dizendo assim, ó: o estudo das almas é um dos mais belos que se oferecem às lucubrações do pensador, e nenhuma cativa tanto como a de Joana d'Arc. O que de mais surpreendente há nela não é a sua obra de heroísmo, ainda que única na história, é o caráter em que se casam e fundem as qualidades aparentemente mais contraditórias. E quais são essas qualidades? Ele coloca, né? A força e a brandura, a energia e a meiguice, a providência e a sagacidade, o espírito arguto, engenhoso, penetrante, que em poucas palavras, nítidas e precisas, deslinda as mais difíceis questões, aclara as situações mais ambíguas. Então, Joana, essa descrição que Leon Denis faz, né, da força e da brandura, porque ela, como líder de um exército de homens, ela tinha que ter uma energia, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma meiguice, né? E os soldados, esses homens que estiveram com ela, percebiam essa dualidade, né? E a admiravam por isso. E ela cativou não só os soldados, mas também cativou o povo que estava em volta dela, como cativou o rei e o capitão, né? De onde Joana tirou sua força e confiança para cumprir sua missão? De onde ela tirou essa força? Porque imagina, gente, ela era uma mulher jovem, de 17 anos, né? No meio de um grupo de homens que, naquela época, bárbaros, né? Não havia tanta civilidade assim, né? E ela é uma mulher. Então, ela disse Leon Denis para nós, ela era profundamente religiosa. De onde ela tirava essa força, né? Uma profundidade religiosa, idealista e cristã, numa época em que o cristianismo constituía a única força moral de uma sociedade ainda bárbara. Exortam os súbitos dotes, as eminentes virtudes do crente isento de fanatismo e de beatice. Então, olha só que interessante, né? Ela era profundamente religiosa. As vozes que ela ouvia eram dos santos que ela admirava, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, numa época em que o cristianismo só era a única força moral que existia, era o cristianismo. E na vida íntima, familiar, pratica as virtudes modestas que são a riqueza dos humildes, a obediência, a simplicidade e o amor ao trabalho. A vida de Joana, dentro da sua própria casa, era dessa forma, né? Obediente aos seus pais, a simplicidade da sua vida no campo e o amor ao trabalho. Com essas características, né, ela vai se lançar apoiada nos seus guias
numa tarefa enorme. Até o fim de sua vida trágica, Joana mostrará grande amor aos seus guias, inteira confiança na proteção que lhe dispensavam. Então, Joana vai confiante nessas vozes, nesse amparo espiritual que ela recebe, sem titubear. Ela 17 anos, gente, imagina, 17 anos, ela sai lá do interior de Paris, né, da cidade de Paris, da França, né, do interior da França, para desempenhar essa tarefa. Era com um coração simples que Joana escutava suas vozes, que as interrogava nos casos importantes e que, sempre confiante na sábia direção delas, se constituiu, sob o impulso das potências superiores, um instrumento admirável, rico de preciosas faculdades psíquicas. Joana tinha confiança na sábia dessa direção, e esse impulso é que ela vai dar o sentido para a sua vida, né? Nas potências superiores, e se tornou um admirável instrumento nas mãos desses espíritos, né? Que a orientavam. Sendo Joana ainda uma jovem adolescente, como obteve o respeito dos homens de sua época? Não é verdade? Uma jovem de 17 anos, diante de um pelotão de homens. Aí ele diz, onde ele vai escrever para a gente como eram esses homens. Olha, uma influência do além, eu lavo a fronte bela e grave, e a emoção que incute se agrega a um sentimento de respeito. Então, ela era assim, as pessoas olhavam para ela e viam essa auréola, né, de pureza, essa auréola de ingenuidade, né, de bela, e a emoção que incute agregava um sentimento de respeito. Não obstante o ceticismo dos tempos presentes, ninguém se pode furtar a sensação de que, acima das eventualidades habituais da vida humana, há seres de escola, que são a honra de nossa raça e o eterno esplendor da história. Seres de escola, o Leão Denis está colocando aqui para nós a qualidade desse espírito, né? É um ser de escola, quer dizer, de uma superioridade moral, né? De outras vezes, e com muita frequência, atesta a própria Joana, suas vozes a previnem. Então, ela tem premonição, ela faz premonições em torno da vida das pessoas que estão à sua volta, assim, com muita naturalidade, né? E as pessoas vão ganhando confiança, porque o que ela fala acaba acontecendo, né? Então, ela vai dar um exemplo dela mesma, quando ela diz que ela, quando foi a Vaucouleurs, à procura do capitão, ela diz, né, sem jamais eu ter visto, vai direto ao senhor Baudricourt, e ela diz, reconheci-o graças à minha voz. Foi ela quem me disse, né? Está ali ele, conforme as revelações que tivera. Joana lhe prediz a libertação de Orleans, a sagração do rei em Reims, e lhe anuncia a derrota dos franceses na jornada dos Arenques, no instante mesmo em que acabava de verificar-se. Então, ele se convence de que realmente ela tem alguma coisa de especial e vai levá-la, então, à presença do rei. Nós já contamos lá na primeira parte. Qual é o seu segredo para falar e comandar uma tropa masculina e bárbara e ser obedecida? Essas perguntas eu mesma fiz, né? Para mim mesma. Qual é o seu segredo? Aí Leon Denis responde dizendo assim, ela era muito circunspecta e pouco loquaz, falava pouco. Mas quando falava, sua voz tinha vibrações que penetravam no íntimo dos ouvintes, nos quais sensibilizava fibras que lhe eram desconhecidas e que nenhum poder lograr ainda despertar a tal ponto. Esse é o segredo do ascendente que exercia sobre tantas criaturas rudes, porém fundamentalmente boas. Olha que interessante, mas ainda vai falar mais um pouquinho, ó. Graças às suas faculdades psíquicas extraordinárias, é que ela pôde conquistar rápido ascendente sobre o exército e o povo, faculdades psíquicas extraordinárias. Consideravam-na um ser dotado de poderes sobrenaturais. Os historiadores dizem que ela era quase vista como uma santa já, na época dela, quase divinizada, né? Então, e se tornaria uma lenda, eu parando para fazer esse pontinho aqui, se não houvesse esse interrogatório e esse registro da Santa Inquisição, hoje a gente poderia dizer que ela era uma lenda. Ah, não existiu essa mulher, não, que isso, naquela época, isso é lenda. Só que não, foi registrado, né, pela Santa Inquisição, todo esse interrogatório, toda essa condenação e absolvição, né?
depois a reabilitação dela. Então, ficou guardado na história a passagem dela no mundo material, né? Então, olha só o que ele fala aí, né? Consideravam-na um ser dotado de poderes sobrenaturais. O exército não passava de um agregado de aventureiros. Olha a descrição do exército. A gente pensa exército coisa hoje, né? Mas não era assim, não. Olha o poder do exército. Não passava de um agregado de aventureiros, de vagabundos, movidos pela gana da pilhagem. Todos os vícios reinavam naquelas tropas sem disciplina e prontas sempre a debandar. No meio de soldados assim, sem continência, sem vergonha, é que cumpria uma jovem de 18 anos viver. De tais brutos, que não respeitavam sequer o nome de Deus, tinha ela que fazer crentes, homens dispostos a sacrificar tudo por uma nobre e santa causa. Ela tinha que despertar isso nesses homens, né? A disposição de se sacrificar-se por uma causa nobre, que era tornar a França ter uma identidade de uma nação. Olha só, né? Olha a qualidade desses homens aí, né? E ela chega com a sua simplicidade, com a sua ingenuidade, né? Com a sua meiguice e com a sua firmeza, porque ela trazia um encargo, que a gente vai ver mais para frente, que desde que ela recebeu, ela tomou como a punho, né? Ela segurou com mãos fortes. Então, vamos ver. Como todas as grandes almas, ela acreditava em si mesma, na sua alta missão, e sabia transfundir a fé nos outros, fazendo-a emanar do seu ser. E eu estava pensando nisso, e a gente fala assim, né, quando você acredita em alguma coisa, você se você gosta, você ama aquilo que está fazendo, você é capaz de cativar outras pessoas para que façam a mesma coisa, ou participem com você daquela ideia, daquela vontade. E você, ela fala que emana, né? Você distribui isso, irradia isso, né? Essa vontade, esse interesse, e você atrai outras pessoas para fazerem parte daquela tarefa. Era assim com Joana, né? E ela conseguia cativar esses homens brutos, né, para a tarefa que ela precisava executar. Aí diz Leon Denis que ela era escolhida do alto para levantar a França de sua queda e incutir a nação de pátria em todas as almas. O historiador fala que nessa Guerra dos 100 Anos, uma das coisas que foi assim positiva tirada desse grande conflito foi essa noção de pátria, e começou ali. Ele ainda diz mais que após a fogueira, no desencarne de Joana, os soldados lembravam dela e marchavam para conseguir conquistar aquilo que eles queriam, né, que era libertar a França do jugo da Inglaterra. E para atingir esse escopo maravilhoso, as faculdades de socorro poderosas lhe foram outorgadas. Então, Joana tinha a sua força pessoal e tinha o amparo espiritual desses três espíritos que a conduziam. E qual é o nosso interesse em estudarmos a vida de Joana d'Arc? Qual é o nosso interesse, né? Aí o próprio Leon Denis também responde: todos temos interesse pessoal em estudarmos a existência, em nos alçarmos à altura dos ensinamentos que ela contém, pelos exemplos que oferece do viver íntimo e do viver social, de beleza e moral e de grandeza na simplicidade. Então, é uma figura realmente marcante. O historiador usa até a palavra lendária por causa dessa forma, desse ser especial, num tempo como aquele, né, da Idade Média, uma mulher jovem, ser capaz de realizar o que ela realizou, né? Então, a sua vida, para nós, também fica marcado essa obediência, né? Esse uso da sua mediunidade em benefício de uma coletividade. Olha só, em benefício de uma coletividade, fala viver social, né? E o exemplo dela de pureza, vamos dizer assim, na sua conduta diante da tarefa que lhe foi dada e ela abraçou, tá? Grandeza na simplicidade. E fica para nós esse exemplo, né, de como ser médium, utilizar sua mediunidade a serviço de uma coletividade. Eu fiquei pensando, né, nessa condição da missão que a gente vai ver mais para frente, que cada um de nós recebe, né, e nesse caso da Joana, ela recebeu esse encargo, essa missão de construir esse sentimento de nacionalidade entre os franceses. Relembremos algumas de suas palavras, há um tempo ingênuas e ponderadas.
nunca seria demasiado repeti-las, nem propô-las como normas e lições a tanta gente que, honorificando-a, pouco diligencia por se lhe assemelhar no que concerne ao caráter e à virtude. É aquela coisa, a gente tem assim, uma veneração, né, por uma figura, por um ser, mas muitas vezes a gente não se coloca à altura dessa figura que a gente venera, né, respeita, a gente não coloca muitas vezes à altura delas, nos atos, nos pensamentos, nas atitudes, né. Temos como nosso modelo, né, o próprio Jesus é o nosso modelo, mas muitas vezes a gente age de forma contrária àquilo que Jesus agiria, né? Da mesma forma, quando a gente diz que Joana, a gente tem carinho, gosta de Joana d'Arc, né? E a gente não se aproxima dessa figura nas mesmas atitudes, né? No mesmo modelo. Isso que eu quero dizer. A partir do momento em que soube que deveria vir à França, olha o que ela fala. Pouco me entreguei aos brincos e aos passeios. Quantos anos essa menina tinha? Quando a primeira aparição foi aos 13 anos. E aos 17 anos ela recebe esse encargo. Ela fala, pouco me entreguei aos brincos e aos passeios. Quer dizer, aquela vida do jovem, ela abandona, né? E abraça a tarefa que lhe foi dada. Ó. Aí, Leon Denis faz essa reflexão dizendo para a gente, né? O descuido e a leviandade são habituais na infância. E muitos persistem até a avançada idade, não é verdade? Joana, ao contrário, tem a preocupação constante do futuro, na relevante missão que lhe tocara, dos encargos que lhe vão pesar sobre os ombros. Uma jovem, repito, de 17 anos, já tinha noção da tarefa, do encargo que havia sido posto sobre ela. E ela não renega, ela não rejeita. Olha que interessante, né? Aí diz Leon Denis, roçam nas asas das criaturas angélicas e a sua vida recebeu assim uma impulsão que só a morte paralisará. Percebeu os chamados mistérios do alto, e suas práticas com o invisível lhe imprimiram à atitude e ao pensamento a gravidade que ostentará sempre unida à graça e à doçura. Sempre. A graça, as práticas com o invisível, Leon Denis fala que ela tinha premonições e muitas vezes ela passava essa informação para as pessoas que estavam à sua volta. Então, tem um exemplo de um encarregado, de um oficial, e que ela fala para ele, para que ele saísse daquele lugar, porque uma bola de fogo estava na direção dele. E ele sai. Aí, quando daqui a pouco uma bola de canhão alcança o local onde ele estava, ele não morreu porque ela avisou e ele aceitou. Quer dizer, ela ganhava a confiança das pessoas, né? Pelas coisas que ela falava, previa e aconteciam, né? E ele coloca aqui, né? Ela tinha, então, esse sentido, né? Da relevada missão que lhe tocara, dos encargos que lhe vão pesar sobre os ombros. E esse contato com o invisível, por aí, ela era uma constante. Ele fala, onde estivesse, ela ouvia essas vozes e a obedecia. No interrogatório de Poutier, Guilherme Aymery lhe observa. Olha só o exemplo, né? Pede soldados e diz ser do agrado de Deus que os ingleses se vão. Ora, se é assim, não há necessidade de soldados, pois que Deus só basta. Em nome de Deus, retrucou ela, os soldados batalharão e Deus lhes dará a vitória. Observem só, essa resposta resume uma grande lição. Qual seja, né? Vamos ver aqui com Leon Denis. E Leon Denis diz para a gente, o homem é livre. A lei suprema exige que ele próprio edifique seu destino, no volver dos tempos, mediante inúmeras existências. Então, nós edificamos, quer dizer, criamos, construímos o nosso próprio destino. Sem isso, quais seriam os seus méritos, seus títulos, a aventura, o poder e a felicidade? O que Leon Denis está colocando, né? Deus dá no suporte? Dá. A gente pede ajuda a Deus, pedimos. Mas quem vai fazer isso? Quem vai ter a atitude? Quem vai ter a ação? Quem vai construir esse caminho? Somos nós, né? Os espíritos, os bons espíritos vão nos intuir, vão nos dar sugestões, vão nos ajudar a encontrar respostas, mas quem vai em busca, quem vai construir isso, quem vai pôr a mão para que essa construção se efetue, somos nós. Aí ele coloca, se lhe for possível,
alcançá-los sem trabalho, esses bens nenhum preço teriam aos seus olhos. Nem mesmo lhes compreenderia o valor, visto que o homem só aprecia as coisas na razão dos esforços que elas lhe custam. Não é assim? Se vende fácil, vai fácil, não é assim que as pessoas falam? Agora, quando a gente batalha para construir, para obter, nos damos o valor a isso? Essa conquista, a esse bem que a gente conseguiu comprar, com o nosso trabalho, com o nosso suor, né? Consegui chegar à faculdade pelos meus esforços, consegui aquele diploma, não é isso? A gente valoriza a nossa conquista? É o que ela está dizendo aqui, né? Então, Deus vai nos dar, sim, o suporte para que a gente alcance a vitória, mas quem vai caminhar para construir isso somos nós mesmos. Aí ele coloca, naquelas poucas frases, Joana afirma o princípio da intervenção da providência na história, a comunhão fecunda do céu e da terra, que nos aplana as estradas e faculta nossas almas, nas horas de desespero, a possibilidade da salvação. E a gente, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né, esse momento histórico que a gente está vivendo, da pandemia, quantas ações do plano espiritual a gente pôde perceber? Né? Quem teve olhos de ver, né, pôde ver e ouvir, né, as interferências do plano espiritual junto a nós. Uma das coisas que a companheira, uma colega nossa, estava conversando, colocou, foi, né, a questão da vacina. Uma coisa que a gente, pelo histórico das outras vacinas, levava anos para conseguir chegar realmente na vacina. E nesse período, olha como foi, assim, providencial, muitas ações juntas, né, conjuntas, de tantos cientistas no mundo, para que a gente chegasse em uma resposta muito rápida, para que menos vida se perdesse. Não é interessante essa comunhão entre o céu e a terra? Né? Os espíritos influenciando, estimulando a pesquisa, aos cientistas se dedicarem, se devotarem à busca dessa solução? Entendem? Estranho fato, diz Leon Denis, né? O homem desconhece e muitas vezes despreza o que lhe é mais necessário. Sem os auxílios do alto e alheia a íntima solidariedade que conjuga a fraqueza humana às forças do céu, como poderíamos prosseguir? Armados unicamente dos recursos que nos são peculiares, a imensa ascensão que nos leva do fundo do abismo da vida até Deus? Como poderíamos prosseguir sem essa união, sem esse auxílio, sem essa presença dos planos espiritual, né? E como lá o Livro dos Espíritos fala, eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, não é isso? Então, graças a Deus, nós temos esse amparo. Por isso que a gente tem que ter sempre a esperança, a certeza de que nada está ao abandono, tudo está sob a lei de Deus, sobre a régia, né, de Jesus, que não está no comando desse planeta, em todas as suas situações, em todas as suas situações. Não está nada à revelia, está tudo sob o comando de Jesus. A só perspectiva da cena interminável a percorrer bastaria para nos abater e desalentar, nos fala Leon Denis, né? Ele vai usar outra frase aqui, ó. O extremo afastamento da meta e a necessidade do esforço persistente nos imobilizariam. Ele está colocando que se a gente tivesse essa perspectiva do que temos que caminhar, aí eu vou dar um exemplo, né? Eu estava olhando um álbum de fotografia e estava olhando a minha irmã, uma das minhas irmãs. Aí uma criança, né, de 5 anos, falei, caramba, né, a gente olhando aqui a foto de 5 anos, a gente não faz ideia do que iria ocorrer aos 70, né? A gente não faz ideia. A gente não faz ideia da trajetória desse espírito aos 70. E o que esperava por ela lá aos 70 anos, né? Então, aqui, ó, se a só perspectiva da cena interminável a percorrer bastaria para nos abater e desalentar. O extremo afastamento da meta e a necessidade de esforço persistente nos imobilizariam. Mas, como o Leonel fala aqui, ó, é a razão pela qual, nos primeiros degraus da prodigiosa escada, nas primeiras estações do percurso, o objetivo distante se nos conserva velado e restrito nos parece os horizontes da existência. A gente só vai saber na medida da nossa possibilidade, na medida que a gente vai crescendo na compreensão, né, no amor, na prática do bem, aí a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão e esse futuro vai se abrindo para nós com muito mais tranquilidade e serenidade, né? E enquanto a gente não tem compreensão, é melhor que fique velado, né, para que não nos assustemos com isso. Quando, porém, nos aventurarmos às passagens perigosas que isso um acidentado caminho, ocultas mãos se estendem para nos suster. Temos a liberdade de repeli-las,
mas se condescendermos em aceitar o amparo que se nos traz, chegaremos a realizar as mais árduas empresas. Olha o que ele está falando, né? Como nós não caminhamos sozinhos, nós temos nossos guias e protetores. Quando chegam os momentos, né, mais difíceis, mais acidentados do caminho, eles estarão nos dando suporte. Né? Tem pessoas que falam, Jesus vai estar nos carregando no colo nesse momento, para que a gente tenha força para continuar caminhando, se nós não a repelirmos. Olha o exemplo de Joana, né? No momento que ela recebe aquele convite para servir, se ela fala, quem sou eu? Né? Uma mulher, uma menina de 17 anos, quem sou eu para brigar no nome da França, né? A gente também lembra de Allan Kardec, né? Diante do encargo que ele recebia, né? Quando ele tomou consciência da tarefa que ele tinha que fazer. Imagina se ele falar, quem sou eu para fazer isso, né? Repelisse a oportunidade, estaríamos assim, né, nos afastando de todas dessas mãos que estavam estendidas para nos socorrer. Então, a obra de beleza, de grandeza que nossas vidas executam não se intimaria sem a ação combinada do homem e seus invisíveis irmãos. É o que Joana atesta ainda por outras palavras. Ela diz, né, sem a graça de Deus, eu nada poderia fazer. E assim nós também. Sem o amparo de Deus, sem o amparo dos amigos espirituais, o que nós poderíamos fazer? Nada, né? Seria muito mais difícil. Então, estamos aqui hoje pelo amparo dessa mensageira, que é a Joana d'Arc, pelo amparo da Casa de Miguel, pelo amparo dos nossos guias espirituais, por isso estamos aqui hoje. Aí Leon Denis faz uma ressalva aqui, né? Ele diz, né, particularidade dolorosa. Em sua rápida carreira política, os que mais a fizeram sofrer foram exatamente aqueles que lhe deviam amparo, gratidão e amor. Isso, porém, não lhe agastou o caráter, nem jamais a tornou mal-humorada. Aí ela diz para a gente, né, quando passava por alguma decepção amarga, mostrava inabalável firmeza de ânimo e recorria à prece. Olha, gente, olha o exemplo, né? Tá difícil, estou decepcionada, né? Fiquei magoada com fulano, com Beltrano. Olha o que ela recorre? A prece. Então, esse também é o nosso caminho, né? Aí ela fala, quando sou contrariada de qualquer maneira, retiro-me para um canto e oro a Deus, queixando-me de que aqueles a quem falo não me acreditam facilmente, queixando-me. Acabada a minha oração a Deus, ouço uma voz que me diz, filha de Deus, vai, serei teu amparo, vai. Olha que bonito. E ela aceita o conselho e continua caminhando. E assim a gente deve fazer da mesma forma, né? No momento está difícil, não estou compreendendo muito bem o que está acontecendo, vamos recorrer à prece, porque na prece a gente invoca a presença desses amigos espirituais que vão trazer a resposta para o nosso coração, vão nos trazer uma luz para o nosso caminho, né? Para onde a gente vai achar a resposta para aquela dificuldade na prece. E até o exemplo de Joana para nós. E ela ouve, né? Filha de Deus, vai, seria teu amparo, vai. Em Rouen, sobretudo, diante dos juízes velhacos e astuciosos, é que lampejam suas réplicas finas e inopinadas, suas respostas breves, incisivas e inflamadas. Guido Goerres o comprova nestes termos, aqui convém sejam transcritos. Ele vai dar um exemplo para a gente, como é essa réplica, ó. A cada interrogação, Joana se via na contingência de sustentar rijo combate. Todavia, a ingênua donzela, que não aprendera com seus pais, senão o Padre Nosso, a Ave Maria e o Credo, porque ela não sabia ler nem escrever, ela só aprendeu a rezar. Fixava sobre os seus inimigos um olhar firme e tranquilo, e mais de uma vez os obrigou a abaixar os olhos e os confundiu, desenleando subitamente a trama de suas perfídias e mostrando-se-lhes em todo o fulgor da inocência. Olha que bonitinho, né? Fixava sobre os seus inimigos um olhar firme e tranquilo. Nós estávamos lendo a questão da paciência, né? Da fé. Então, aquele que tem fé, ele é tranquilo. Ele tem certeza de que vai alcançar os seus objetivos, porque a fé lhe confere esse tipo de sentimento, da serenidade, da tranquilidade. Ele não se impõe, ele simplesmente é. E nesse ser, esse olhar firme e tranquilo,
ela fazia com que os homens se envergonhassem do que eles estavam fazendo com ela. E o historiador fala, houve muita manipulação, muita calúnia, muita fraude, né, nesse processo que ela respondeu. Se pouco antes os mais bravos cavaleiros lhe admiravam a coragem heróica no ardor das batalhas, muito maior era a que alardeava quando, carregada de ferros, aguardando uma horrorosa morte, testificava a verdade de sua missão divina a seus algozes e profetizava àquele tribunal, prestes a condená-la em nome do rei da Inglaterra, a queda completa da dominação inglesa na França e o triunfo da causa nacional. Então, mesmo naquele momento, ela continuava firme e segura do que iria acontecer no futuro para aquelas pessoas que ali se encontravam. Então, a dominação da Inglaterra ia cair mesmo, a França ia se sobrepor-se e o triunfo da causa nacional daria plenamente realizado. Aí ela fala, eles perguntam para ela, né? Sabes, perguntam-lhe, se Santa Catarina e Santa Margarida odeiam os ingleses? Olha as perguntas. E a perspicácia nas suas respostas. Ela fala, elas amam o que Deus ama e abominam o que Deus aborrece. E o juiz fica desnorteado. O outro interroga, Santa Margarida fala o inglês? Como poderia ela falar o inglês se não é do partido dos ingleses? São Miguel estava nu? Pensais que Deus não tem com que o vestir? Tinha cabelos? Por que eles deviam ser cortados os cabelos? Então, ela dava sempre uma resposta inteligente e não permitia que eles tirassem das suas respostas o motivo para a sua condenação. Muito interessante, observem mais. A prisão, seus guias lhe predizem a libertação de Compiègne, o que lhe causa grande alegria. Teve também a revelação do seu fim trágico, sob uma forma que ela não compreendeu, mas cujos sentidos seus juízes apreenderam. O que as vozes diziam para ela? O que minhas vozes mais me dizem é que serei salva. Acrescentam, recebe tudo com resignação. Não te aflijas por causa do teu martírio. Virás, enfim, para o reino do paraíso. Ela não compreende o que eles estão dizendo. Ela pensa que ela vai ser salva, que vai sair dali da prisão, né? Mas ela não entende que ela vai sofrer um martírio mais à frente. Aí os juízes percebem, né? Os juízes apreendem o sentido das palavras dela, mas ela não. Não é igualmente as inspirações de seus guias que Joana deve à posse das eminentes qualidades que formam os grandes generais? O conhecimento da estratégia, da balística, a habilidade no emprego da artilharia, coisa inteiramente nova naquela época. Lembra que eu falei da tecnologia? Ela introduz, porque os espíritos aí orientam, e ela introduz essas práticas modernas para aquele momento histórico que ela estava vivendo. E fala, igualmente, eram seus guias que a orientavam. Aí Leonine fala para a gente assim agora, né? Como explicaremos os contrastes que de uma pulcra figura de Joana d'Arc, tão forte brilho, a pureza de uma virgem, a intrepidez de um capitão, o recolhimento que ora no templo e a viveza jovial nos acampamentos. Como explicar esses contrastes? Aí ele fala, explicaremos de 3 maneiras. Primeiro, pela natureza e sua origem. Sua alma, temos dito, vinha do muito alto. Demonstra-o a circunstância de que, desprovido de toda e qualquer cultura terrestre, sua inteligência se elevava às mais sublimes concepções. A certeza, né, da sua condição superior. Em seguida, pelas inspirações de seus guias. Por isso que ela tinha essa habilidade toda. E terceiro, pelas riquezas que acumularam no decurso de suas vidas anteriores, vidas que ela própria nos fez conhecer. Eu não vou narrar aqui, vocês vão ter o livro, né, Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, para explorar esse conhecimento, tá bom? Joana era uma missionária, uma enviada, uma médium de Deus, e como em todos os missionários do céu, para a salvação dos povos, 3 grandes coisas nela preponderavam: a inspiração, a ação e, por fim, a paixão. O sofrimento que é o fecho, a apoteose de toda uma existência digna.
Leon Denis faz um livro, ele faz uma comparação com a vida de Jesus, né? E mostrando que essas grandes almas carregam esses sentimentos, né? A inspiração, a ação e, por fim, a paixão. Dó-Ré-Mi, Orleans e Rouen foram os campos escolhidos para desabrolhar, expandir-se e consumar-se tão maravilhoso destino. Uma vida devotada, uma vida sacrificada. Temos tratado longamente das missões de Joana. Aí ele vai fazer uma observação para nós aqui. Não há equívoco sobre o sentido deste termo. Julgamos oportuno dizer aqui que, na realidade, cada alma tem a sua missão neste mundo. Então, cada um de nós aqui tem a sua missão. Como é que eu estou desempenhando essa missão? Na minha família, no meu local de trabalho, na minha escola, né, onde eu estiver, na casa espírita. Como é que eu estou desempenhando essa minha missão? Essa parte que me cabe, né, na participação da criação divina. Qual é a minha parte? Aí ele fala que a maioria tocam em partilha as missões humildes, obscuras, apagadas. Outras recebem cargos mais importantes, de acordo com as suas aptidões, com as qualidades que apuraram, envolvendo no perpassar das idades. Ele está falando, né? No acúmulo das experiências, das reencarnações, nós fomos acumulando conhecimentos, capacidades, né? Possibilidades. Então, nós vamos nos habilitando a desafios cada vez maiores. Então, de acordo com a nossa capacidade, está lá a parábola dos talentos para nos dizer isso, né? Nós receberemos encargos de acordo com a nossa capacidade de ação. E assim foi Joana. Então, aparentemente para nós, falamos, né? Poxa, uma jovem de 17 anos, mulher, naquele meio, nossa, coisa difícil, né? No entanto, ela estava capacitada para exercer essa função, tá? O que na sua personalidade, porém, predomina em todas as épocas e em meios em que viveu é o espírito de sacrifício, a bondade, o perdão e a caridade. No desempenho das tarefas que lhe foram confiadas, mostrou-se invariavelmente o que Henri Martin soube definir numa palavra: a mulher de grande coração. Aí eu coloquei em destaque essas frases aqui, porque para a gente pensar, ó, essas tarefas, Joana não as tem por findas. Continua a considerar-se em obrigação para com aqueles que Deus colocou sob o seu patrocínio. Conserva ardente, como no século XV, o amor que vota a França, e os que então lhe foram objeto de solicitude ainda são presentemente seus protegidos. Entre os que tiveram parte em sua vida heróica, quer benéfica, quer maleficamente, muitos revivem hoje na Terra em condições bem diversas. E ela continua dando a sua proteção, continua dando o seu amparo. Como o próprio professor Eurípides também disse também, né? Invisibilidade não é ausência. Embora esteja visível para nós, ele continua nos orientando e nos apoiando. Aí eu vou trazer para vocês, já finalizando o nosso estudo, a palavra de Leon Denis, para fecharmos esse momento da nossa convivência aqui, tá? Então, diz assim para a gente, Leon Denis, né? Da vida de Joana d'Arc, 3 grandes lições se destacam em traços de luz. Ele diz, nas horas da crise, de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. E nós tivemos o exemplo dela, e estamos tendo o exemplo atual nosso momento histórico que estamos vivendo. Do alto, socorros, forças, inspirações descem para sustentar e guiar em sua marcha. Quantas mensagens chegaram, né, dando suporte, quantas mensagens de Divaldo esclarecendo sobre esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, quantas palavras de conforto, de esperança vieram através de diversos amigos, né, ou pelo Zap, ou pelo YouTube, ou pela internet, pelo Zoom, outras plataformas que nós tivemos. Então, quantos auxílios nós tivemos? Ele fala, na hora da crise, de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. A vida de Joana é uma das manifestações mais brilhantes da providência na história. Fortíssima comunhão existe entre todos os planos da vida, visíveis ou invisíveis. Para as almas sensíveis e adiantadas na evolução, nas quais os sentimentos interiores
as faculdades psíquicas se acham desenvolvidas, essa comunhão se estabelece desde este mundo, no decurso da vida terrestre. Ele está falando, né, aqueles que já estão amadurecidos, aqueles que estão buscando essa espiritualização, desde já encarnados, começam a perceber essa presença do mundo espiritual à sua volta. E que Joana é a nossa representante nesse momento, desse fato, né? Eu coloquei aqui a imagem de Chico Xavier e os espíritos que, através deles, se comunicavam conosco. E tanto mais íntima e fecunda, quanto mais puras e libertas das influências inferiores são as almas e melhor preparadas para as missões que lhes incumbem, tais os médiuns na sua maioria. O número deles pertence a Joana, que foi um dos maiores. Né? Está aí o exemplo de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros. Né? Essa comunhão entre os vivos e os mortos, entre os habitantes da Terra e os do espaço, cada um de nós é chamado a participar no futuro pela evolução psíquica e pelo aperfeiçoamento moral, até que as duas humanidades, terrenas e celestes, formem uma só e imensa família, unida no pensamento de Deus. O presente é solidário com o passado e com o futuro, e o destino dos seres se desenrola em espiral ascendente, de nosso humilde planeta até as profundezas do céu estrelado. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir, sempre tal é a lei. E que nós possamos fazer parte, né, cada vez melhores nas nossas atitudes, nossos pensamentos, de uma sociedade mais justa, né, no futuro, a partir de hoje, né, a partir de hoje. E ele termina então dizendo para nós: nas grandes datas da história, Deus oferece tais vidas como exemplos e lições à humanidade. Para essas figuras de heróis e de mártires é que deve envolver o olhar os que duvidam, os que sofrem. Entre elas, nenhuma tão suave como a de Joana d'Arc. Meus amigos, meus irmãos, assim encerramos a nossa atividade nessa tarde e noite, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, esperando que esse conteúdo possa ter sido útil àqueles que estarão nos ouvindo, estimulando a obediência, né, a certeza desse amparo espiritual que não nos falta, e essa firmeza com que Joana enfrentou a sua oportunidade e deixou o seu exemplo para todos nós. Que nós possamos ter como um modelo também para nossas vidas, e a certeza e a confiança que ela sempre teve nos seus guias, inspiradas por eles, no seu dia a dia, na sua vida, na sua tarefa, na sua encarnação, naquele momento. Olha, e aí o rapaz do historiador fala, né? O que você fez aos 19 anos para o mundo? Né? Porque aos 19 anos ela termina a sua passagem aqui na Terra, deixando toda essa vida, né, registrada, porque, como eu já falei, né, ainda bem que teve, entre aspas, né, a Santa Inquisição, porque se não tivesse esse registro, hoje ela seria simplesmente uma lenda, né? Aconteceu? Não, quem sabe, né? Mas está lá registrado, infelizmente, de uma forma muito rude, como foi também o registro da vida de Jesus, né? Uma forma muito rude a passagem dela aqui no planeta Terra. Então a gente agradece a Deus, aos bons espíritos, aos amigos espirituais, pela oportunidade que a Casa de Miguel me ofereceu, e espero que tenha sido útil a tarefa que desenvolvemos. Obrigada, fiquem com Deus. Senhor Jesus, queridos irmãos responsáveis pela Casa de Miguel, já desde esse momento, Senhor, queremos agradecer ao estudo que nos foi proporcionado através do conhecimento sobre a vida de Joana d'Arc. Agradecemos a esse Espírito também, como missionária, como exemplo de vida, que deixou, através da sua passagem pela Terra, os exemplos que ela deixou de fidelidade, de obediência, de respeito, né, aos seus semelhantes e de respeito aos seus guias espirituais. Nós agradecemos por essa oportunidade que a Casa de Miguel nos deu, agradecendo assim, procurando retribuir um pouco do muito que recebemos
através desta casa. Que nossos patronos da Casa de Miguel possam nos abençoar, nos mantermos assim fiéis na tarefa, ao trabalho, e que em Teu nome, Mestre querido, em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por encerrado esse momento de estudos na Casa de Miguel. Que assim seja, graças a Deus. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Zazá, Lola, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso
isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção. Pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Um dia conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele ia armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de
falar com Deus. Vamos à nossa prece, vamos acalmar nossos corações e nos conectar com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais. Agradecer por estar reunidos mais uma vez. Pedimos o amparo dos amigos espirituais que nos ajudam a realizar esse trabalho, que possamos ser envolvidos nessas vibrações de amor, nos auxiliando no entendimento desses ensinamentos. A Jesus, nosso irmão maior, agradecemos por estar sempre em nossos corações. E que o estudo de hoje nos ajude a compreender o verdadeiro sentido da fé e da solidariedade. Agradecemos por essas reflexões que vão nos ajudar a crescer como espírito. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e a Maria, que continue nos envolvendo e cobrindo com seu manto, nos trazendo coragem para seguir a nossa caminhada. Graças a Deus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre fé e solidariedade. É o nosso tema do estudo de hoje. Nós vimos nos estudos anteriores que a fé é uma confiança, uma certeza absoluta. Podemos ter uma fé cristã, que é a fé nos ensinamentos de Cristo, a certeza, a convicção nos seus ensinamentos, que vão nos fazer pessoas melhores, cidadãos melhores, espíritos melhores. Podemos ter fé em nós mesmos, a fé em si próprio, que vamos conseguir ser pessoas melhores, que vamos conseguir alcançar um objetivo, uma meta. Podemos ter fé na humanidade. E essa fé na humanidade, ela é uma aliada da fé cristã com a fé em nós mesmos, porque entendemos que a humanidade vai progredir, que ela está melhor, mas que juntos vamos conseguir alcançar novos horizontes, alcançar a verdadeira boa nova nos corações de todos. Bom, já falamos sobre a fé. E a solidariedade? É uma condição de ser solidário. É um sentimento de empatia, de ajudar ou confortar alguém. A solidariedade é um combustível para mudarmos o mundo, pouco a pouco. Ser solidário também é uma forma de termos fé na humanidade, porque entendemos que sozinhos não vamos conseguir fazer tudo. Vamos pensar um pouco no nosso dia a dia. Na água que chega em nossa casa, na comida que compramos no supermercado ou até no lixo que produzimos. Existe alguém, ou melhor, muitas pessoas, que trabalham para conseguirmos usufruir desses serviços. E também, infelizmente, existem pessoas que não têm essas mesmas condições, que não têm acesso à água potável, nem à comida. E aí que a solidariedade aparece. Ela está em ajudar esses irmãos necessitados, não só de forma material, mas também como de forma emocional, moral. Tem um escritor que ele já é desencarnado. O nome dele é Luciano de Crescenzo. Ele era italiano, que dizia que nós somos como anjos de uma asa só, que só podemos voar quando abraçados uns aos outros.
Vocês sabem o que isso significa? É que nós temos que nos ajudar, formar uma verdadeira corrente de solidariedade, onde cada um dá o que possui para ajudar alguém. Não fique aí pensando que você não tem nada a oferecer. Cada um de nós carrega talentos e qualidades que devemos colocar em movimento. Pode ser um belo sorriso ou aquele abraço carregado de carinho. São inúmeras as formas de ajudar. Agora, a gente vai ver 2 vídeos. O primeiro é uma história em formato de desenho do cachorrinho e a garça. E o segundo é um verdadeiro exemplo de como ser solidário. Vamos ver? Para a educação. O que ele recebe em troca para fazer isso todos os dias?
Ele não recebe nada. Ele não será mais rico. Não aparecerá na TV. Ainda anônimo. E não um pouco mais famoso. O que ele recebe são emoções. Ele testemunha felicidades. Chega a uma compreensão mais profunda. Sente o amor. Recebe o que o dinheiro não pode comprar. Um mundo mais belo. E em sua vida? O que é que você mais deseja? Oi, gente! Gostaram dos vídeos? Ai, eu adorei! Repararam que os dois nos mostram que não vivemos sozinhos e que precisamos uns dos outros? No Livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade, já nos diz que um homem nenhum possui faculdades completas. Isso quer dizer que o que eu não tenho, o outro pode ter. E o que eu tenho pode auxiliar o outro. Juntinho nos realizamos. Mediante essa união é que nos completamos, gerando bem-estar e progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. No isolamento, o homem se embrutece e se enfraquece. No desenho, vimos que a garça precisava das minhoquinhas para alimentar seus filhinhos e o cachorrinho dos peixes. Os dois tinham para oferecer ao outro o que cada um necessitava. Já no vídeo do rapaz, que auxiliava até muita gente, ele recebia do outro algo imaterial, algo que não vemos, mas sentimos, que é a emoção. Emoção em ver a felicidade do outro, de sentir o amor, um mundo mais belo ao fazer germinar uma plantinha. Devemos cultivar a solidariedade para uma vida mais humana, porque vivemos numa sociedade justamente ao contrário. Ela nos ensina a sermos individualistas. E sabem o que é isso? Ensina a pensarmos mais na gente e que para crescermos na vida temos que competir com o outro e não a cooperar com o outro. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para sobreviver, a nossa alma se alimenta ao sermos solidários, mas não só em momentos de emergência, mas em toda a nossa vida. Temos que exercitar a capacidade de sensibilizarmos pela vida uns dos outros para superarmos a nossa indiferença humana. Nossa, que frase difícil, E sabem o que é indiferença humana? É não ligarmos para o sofrimento do outro. A indiferença é um sentimento que nos torna insensível e frio. O indivíduo indiferente não se importa com os sentimentos alheios. Se suas ações causam sofrimento, ele não liga. Nós não queremos isso para a gente, não é mesmo? Afinal, estamos caminhando para um mundo de regeneração
e não nos cabe sermos insensíveis, né? Vamos então agora para a nossa atividade? Te encontro lá, hein? Beijos! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando a nossa aula de hoje sobre fé e solidariedade, vamos refletir um pouquinho mais. Fé e solidariedade implica em fazer o bem ao nosso irmão, e isso está ao alcance de qualquer um de nós, não só dos adultos, mas também com vocês, crianças. No vídeo que vocês assistiram, o cachorrinho, quando percebeu que a garça só queria alimentar os seus filhinhos, ficou com muita pena, ficou triste e se solidarizou com ela. Percebeu que a felicidade é um ajudar ao outro. Vocês já escutaram a frase fazer o bem sem olhar a quem? Então, meus amores, é isso que nos faz sermos cada vez melhores como ser humano, auxiliando sem julgar, sem medidas ou escolhendo a quem ajudar. Nosso coração deve estar repleto do amor de Jesus, pois ele não diferenciava a quem deveria ajudar, não diferenciava a ninguém. E nós devemos ter muita fé em Deus Pai e em nosso irmão Jesus, auxiliando com bons pensamentos, com boas palavras, com boas atitudes para com o nosso irmão, seja ele quem for. Ser solidário com o nosso irmão é seguir os passos de Jesus, florindo a nossa estrada, para que quando chegar a nossa vez de precisarmos de ajuda, alguém venha nos socorrer. A pessoa que tem fé em Deus, no seu amor, na providência divina, mas também em si mesma, sempre terá forças para seguir em frente, vencer qualquer batalha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13, nos diz assim, que a fé nos inspira a praticar a caridade e que triunfaremos se formos sustentados pela fé. A nossa atividade será fazermos uma correntinha de papel. Bom, nós vamos precisar desse material aqui, ó. Pega uma folha de papel ofício, divide no meio, depois, ó, no meio também, faz 4 tiras. Cola, caneta, canetinha, lápis, que queiram. Vamos pensar, fé e solidariedade. O que pode ser isso? O que fazer para demonstrar isso? Bom, fé e solidariedade pode ser também respeito ao outro. Aí você escreve compaixão pelo outro, pelo que o outro está passando. Ouvir o outro, porque às vezes a gente só quer que alguém nos escute. E a fé sem obras é morta, então vamos trabalhar no bem. Agora, vamos, olha aqui, ó. Pega uma das tiras, passa a cola numa das pontas e junta. Pega a outra, bota por dentro, passa a cola numa delas e junta. A outra tira, passe a cola, junta. Olha o terceiro elo da corrente. Eu só fiz com 4, mas estando em família, se sua família é maior do que 4, tem mais do que 4 pessoas, cada um pode fazer uma e formar uma grande corrente. Quem não sabe escrever, pode também desenhar. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que eu desenhei. Amor, um ajudando ao outro. Aqui, ó, família, mãos que auxiliam. Beijos. Quando fizerem,
Coloquem no Padlet para vermos também. Beijos! Vamos agora à nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhinhos e pensar em Deus para agradecê-lo. Obrigada, Pai, por todos os ensinamentos que tivemos hoje com esse estudo. Obrigada pelo amor infinito que o Senhor tem por nós, por todas as oportunidades de crescimento, de melhoramento que temos. Obrigada também a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinos que nos deu quando aqui esteve, pelo amor também que tem por nós e pela sua presença constante em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Que tenhamos uma boa semana, que possamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, que estejamos sempre confiantes de que dias melhores virão, fortalecendo sempre a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.